Como é que pode? As opiniões discutidas aqui são Agora vai. responsabilidade dos debatedores. Queremos promover debates enriquecedores com diversas perspectivas, mas ressaltamos que as opiniões apresentadas não refletem necessariamente nossa visão. Lembrem-se da importância do respeito mútuo ao ouvir. Boa noite, graça e paz. Hoje é quarta-feira e você sabe, né? Quarta-feira o quê? Podcast do Papo Positivo. Deus te abençoe, você que está aí assistindo, né? Aleluia. Chegando para participar conosco. Quero, antes de tudo, pedir a você que participe com a gente, compartilha, curte e o mais importante, segue a gente nas redes sociais para que o nosso podcast possa estar crescendo, alcançando outras vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje queremos glorificar a Deus por esse dia e nós vamos estar aqui abordando um tema muito presente na vida do cristão, que é uma jornada de intimidade com Deus. Está aqui comigo, dividindo esta mesa, meu amigo presbítero Amaury Gonzo. Boa noite, presbítero, graça e paz. Boa noite, pastor William. Boa noite para todos que estão aqui conectados conosco no Papo Positivo. Eu tenho certeza absoluta que essa noite vai ser uma noite maravilhosa. Então fique conosco aí até o final, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Espírito Santo, nós queremos por uma vez mais te glorificar, exaltar o teu nome. Toma, Senhor, as nossas vidas. Aleluia! Aqui, fazendo com Glória que essa mensagem chegue, Senhor, no coração dos teus servos, das tuas servas. Toma todo esse equipamento, toda a transmissão, que tudo corra para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nos oriente, Senhor, a falar, Senhor, da tua palavra, da maneira que o teu coração deseja. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, presbítero, seguindo aqui uma jornada de intimidade com Deus. Mas tem a oração, né? Da oração. A oração. Tema oração. Uma jornada de intimidade com Deus. Né? Eu quis falar aqui uma jornada de intimidade com Deus, que qual é o caminho que o crente, que o servo, ele precisa percorrer para ter uma intimidade com Deus, né? Óbvio que existem vários caminhos que a gente possa ter, nós vamos abordar aqui, mas o principal do crente é a oração. A oração. Então, a oração é algo que deveria fazer parte, né, da vida de um servo e da serva do Senhor todos os dias, todas as horas. Né? E aí tem como a gente ter uma intimidade, conhecer uma pessoa, sem a gente ser próximo dessa pessoa, sem a gente andar com essa pessoa, sem a gente compartilhar das nossas alegrias e frustrações, presbítero? Claro que não, pastor, claro que não. Assim, só uma reflexão. Porque, na verdade, a oração ela é uma conversa com Deus, Sim, né? É um diálogo com Deus, né? Então, a gente poderia até trocar a oração pelo diálogo com Deus, uma conversa. Então, a intimidade ela vai surgindo de acordo com o que você vai conversando com aquela pessoa, e ali você vai tendo mais liberdade de você, confiança de você contar, né, a sua intimidade, porque a sua intimidade você não conta para qualquer um. Então você vai tendo aos poucos liberdade de contar a sua intimidade desde o momento que você vai conhecendo aquela pessoa e ver que aquela pessoa é confiante para você contar algumas coisas sua, né, para aquela pessoa. Então a oração ela é fundamental para desenvolver esse relacionamento, essa profundidade no relacionamento com Deus, né? Não da parte de Deus, mas da parte nossa para com Deus. Porque Deus já conhece a gente. Deus já conhece. Não precisa conhecer ele. Concorda? Isso é verdade, com certeza. E a todo momento, pastor William, Deus ele quer se revelar a nós, né? A todo momento Deus quer mostrar para nós a sua vontade, os seus planos, os seus projetos, né? Então, se eu digo que eu sirvo a Deus, mas não tenho uma vida de oração, na verdade eu estou me enganando, né? Porque se eu digo que sirvo a Deus e não procuro manter contato com Ele,
É complicado. É complicado. Isso aí. Só para me concluir, a gente vê que Jesus ele é o alvo que a gente precisa caminhar olhando, não é verdade? Se Jesus ele é o alvo, se Jesus ele é a fonte que nos inspira a prosseguir em meio às dificuldades, a gente precisa olhar para ele como os escritores hebreus dizem. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que o próprio Filho de Deus, ele tinha uma vida constante de oração. Sim. Tudo que ele ia fazer, ele ia primeiro orar. Ao Pai. Ele ia orar, falar com o Pai. Então, se Jesus, sendo Filho de Deus, ele tinha uma vida de oração, a gente precisa olhar para ele e também buscar isso, essa vida constante de oração. Então, para a gente seguir aqui, o significado da oração e o seu propósito é ter diálogo com Deus e saber qual é o quê? A sua vontade para a nossa vida. Então, o fundamento da oração cristã, né, ele entra nesse caminho, que é o quê? Qual é o propósito, qual é o significado da oração? Por que eu devo orar? O que significa orar? Aí foi aquilo que o senhor falou. Oração é diálogo, é uma conversa, né? E qual é o propósito dessa conversa? É só eu falar para ele o que eu sinto? É só eu falar o que eu penso? Ou existe um outro propósito? Que é aquilo que a gente acabou de falar aqui agora. A gente também conhecer também qual é a sua vontade. Aí o mais importante... Fundamental, né? Fundamental. Então, aqui, Deus revela a sua vontade através do quê? Da palavra. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é revelada através da palavra dele. E como a gente vai aplicar aquela palavra no nosso dia a dia? É através do quê? Da oração. Se você pegar a Bíblia e ler do começo ao fim, você vai ver que tem coisas que para você praticar, para você viver, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que orar a Deus e pedir a ele o quê? Senhor, como é que eu vou agir dessa forma? Como é que eu faço desse... como é que isso aqui é para mim? Isso aqui foi para o tempo das pessoas que viveram. Você está entendendo? Então, você precisa ter o conhecimento da palavra e a prática de oração, que juntando uma coisa com a outra, você vai ter o que é oração, que é a conversa com Deus, e também o propósito da oração, que é você saber também a vontade de Deus para a sua vida. Compreende? Concorda comigo? Claro, com certeza, pastor. Gente, olha, a gente está falando sobre um tema muito inspirador, tá? A gente está falando sobre o tema oração, uma jornada de intimidade com Deus. É através da oração que a gente cria essa intimidade nossa para com Deus, né? É através da oração. Eu lembro, pastor, que teve um tempo que eu começava a orar meia-noite, 3 horas da manhã, eu ainda estava orando. Meu Deus, é muito crente. Não, é. Você é crente mesmo. Mas assim, eu estava passando por um período muito difícil e eu estava orando. Teve um período que eu falava assim, Senhor, me acorda 3 horas da manhã. Irmão, 3 horas da manhã, vi um mosquito. Quando tinha vezes que eu não queria levantar, eu sentia como se fosse uma espada enfiando na minha costela, e aquilo só parava quando eu me colocava de joelho. E dessa forma, fazendo constantemente em oração, teve uma vez, eu falei assim, deixando ela lá, dormindo, todo mundo na sala dormindo e orando, eu escutei a voz de Deus, irmão. Ela dizendo para mim assim, aquietai e saber que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado. Irmão, quando eu escutei aquela voz nítida, eu parei de orar, abri os meus olhos e olhei para ver quem estava falando, tudo escuro. Quando eu fui ver, todo mundo dormindo. Então, Deus, ele se manifestou a mim. Por quê? Porque não foi um dia, não foi 2 dias, não. Foi uma constância de busca ali, de oração, em prol de uma causa. Porque aí, para cooperar com o que você está falando, Mauri, você vê que quanto mais você intensifica na oração, mais ele se revela. E isso não é que aquele que não tem um tempo expressivo em oração, que quando for orar, Deus não vai responder. Aí, só que entende, como é que você vai, Deus vai se revelar a alguém
que não é íntimo dele a ponto da pessoa... Imagina, você que estava orando esse tempo todo, quando ele falou, você achou que era alguém dentro da casa. Isso. Imagine se ele... Você está entendendo? Então, quanto mais você for... Só que não é algo que te trouxe medo, te trouxe pavor. Não. Quando você abriu os olhos, que você viu todo mundo, você entendeu que era quem estava falando. A voz de Deus. Você tá entendendo? Então, isso é importante. Porque as pessoas ficam assim, pô, Deus não fala comigo. Pô, Deus não eu oro e Deus não fala comigo. Calma aí, mas você... Qual é o momento da sua oração? Como é que você ora? Ah, pastor, tem a maneira certa de orar? É aquilo que a gente falou. Oração é diálogo, é conversa. Então, se você não... É igual o rapaz que não sabe cantar a menina. Ele chega lá e não sabe cantar. Ele consegue? Ele não consegue. Agora, o cara que tem uma boa lábia, ele vai contar uma história e vai, às vezes não é nem bonito, mas a lábia dele é boa. E aí então é a mesma coisa. A pessoa, ela quer ter uma resposta de Deus, mas ela não quer ter um tempo expressivo se dedicando em oração, em comunhão, porque se você for ver a intimidade, andando junto com Deus, você está orando em todos os momentos. Você está falando com Deus em todos os momentos, não só naquele momento que você, às vezes, dobra o joelho, ou você senta na ponta da sua cama para você poder ter uma intimidade, mas não sei. Eu sei que a intimidade, ela não é algo formal, certo? Quando se torna íntimo, quebra muito a informalidade, a ponto de você chegar e falar coisas pessoais suas de que você não falaria para alguém, o quê? Como você falou, que não é íntimo. É verdade. Concorda comigo? Claro, com certeza. O senhor está falando, estou lembrando de um livro que eu li do pastor Benihim, Bom Dia, Espírito Santo. Bom. Muito bom esse livro. Ele vem relatando, uma parte desse livro vem relatando que ele foi chamado por uma irmã para almoçar na casa dessa irmã, né? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, as outras pessoas querem estar perto dessa pessoa. Ele passava, as pessoas sentiam a presença de Deus que estava na vida dele. Daqui a pouco começava a chorar, não sei o que é isso, eu estou sentindo uma presença gostosa quando você chegou. É a presença do Espírito Santo na vida daquele homem. E ele foi na casa dessa irmã. E essa irmã preparou um quarto para ele. Ele foi para esse quarto para ele tomar um banho e descer enquanto a mulher preparava a comida. E ele lá orando, daqui a pouco bateu na porta a irmã, falou, já está pronto. Quando ele foi levantar, o Espírito Santo falou para ele assim, fica mais 5 minutos. Olha só, o Espírito Santo falar para ele, fica mais 5 minutos. Olha só, ele ouvia a voz do Espírito Santo, dessa pessoa que mora dentro de nós e faz questão de conversar com a gente. Agora, tu imagine você morar dentro de uma casa e você não ter diálogo dentro daquela casa. Todo mundo mudo. Como que vai ser o relacionamento dessa casa? Como que vai ser a convivência dentro desse lar? Imagine, eu dentro da minha casa, mas eu não falo com a minha esposa, eu não falo com meus filhos, eu não falo com ninguém. Ninguém fala com ninguém, o silêncio dentro daquela casa. Eu acredito que é assim com o Espírito Santo. Eu acredito que muitas das vezes o Espírito Santo se entristece por causa disso. Ele mora dentro de nós. Sim. E a todo momento ele quer conversar com a gente. Verdade. A todo momento ele quer revelar a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente passa o dia inteiro no WhatsApp. E a gente ainda tem, sabe o quê? Coragem de falar assim, pô, eu tô sem tempo. É isso aí. Eu tô sem tempo de orar, mas a gente está falando que a oração é uma conversa. Eu posso estar trabalhando no meu escritório e estar conversando com Deus. Está entendendo? Em pensamentos. E daqui a pouco você começa a sentir a presença de Deus, daqui a pouco cai uma lágrima. Por quê? Você está conectado com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não se conecta com a carne. O Espírito Santo ele se conecta com o nosso espírito, não com a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, mas ele se conecta com o nosso espírito e através dessa conexão com o nosso espírito ele vai ministrando. E a gente ali conectado com o Espírito Santo, a gente começa a conversar com ele em pensamento, daqui a pouco a gente começa a sentir algo diferente, ao ponto daqui a pouco cai uma lágrima e você meio constrangida, e pá, né? E vai, isso é a presença de Deus, né? Com certeza. Aqui na nossa pauta está dizendo assim, ó, passagens bíblicas que destacam a importância da oração na vida dos
seguidores de Cristo, de Jesus, né? Eu separei 3 passagens e essa aqui mexeu muito comigo, que diz assim, ó, que é Lucas 11, 5. Disse-lhes também, se um de vós tiver olha que passagem, se um de vós tiver um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder, não me incomodes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Olha só que texto. Não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que, ainda que se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães lhe precisar. Vamos parar aqui, só para... Olha o que ele está dizendo, importunação. Então, o texto que nós acabamos de ler diz assim, o cara, ele não vai na casa de qualquer pessoa à meia-noite pedir pão. Ele vai na casa de quem? Do seu amigo. Por quê? Porque também chegou amigos na sua casa. E ele, de forma inesperada, não tinha como servir as suas visitas. O amigo que ele bateu à meia-noite está dizendo, a porta já está fechada, eu já estou deitado juntamente com os meus filhos. Então está dizendo assim, ó, vai embora que eu não vou te atender. Aí a gente pula para aquela passagem daquela mulher que vai lá até Jesus e ele fala assim, não posso pegar os pães dos filhos, né, e deitar os cachorrinhos. Aí ela vai dizer, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do seu Senhor. Aí olha o que Jesus está dizendo. Digo-vos que ainda que se levante para lhe dar pão, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães lhe precisar. Então ele está dizendo o seguinte, por causa da insistência. E aí a gente... qual é o conflito hoje do que a gente tem vivido? Deus não sabe o que eu preciso? Deus não é conhecedor de tudo? Então, para que eu vou insistir em algo? Para que eu vou falar, como está a tradução aqui, importunar o meu amigo Espírito Santo, se ele já sabe do que eu estou precisando? O que você acha? Isso daí é uma parábola, né? Uma comparação sim. Que Jesus ele tá fazendo acerca do dever de orar sem cessar, sim. Né? Então ele está ali frisando acerca da oração, o quanto é importante a gente estar orando de uma forma constante, não inconstante. Calma aí, hoje eu oro, amanhã eu não oro, entendeu? Então ele está colocando por um amigo. Um amigo, ele não falou um colega, ele está falando um amigo. Ele está dizendo o seguinte, a necessidade do cara era pão. Ele pede pão, certo? E aí, o seu amigo está dizendo, a porta está fechada, meus filhos já estão comigo na cama. O que ele está querendo dizer? Eu não quero levantar, eu não quero atender, já é tarde. Entende? Aí agora Jesus fala assim, ó, todavia, entretanto, quando ele se levanta, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Por quê? Ele já teve que levantar, mexeu com ele. Entende? O cara está deitado, mexeu. Sabe? Agora já que fez eu levantar, já que coisou, eu vou te dar o que você precisar. Então ele está dizendo aqui sobre a insistência diante da sua realidade. Então. E aí eu vou conseguir aqui para você fechar. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhes-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedir. Então, era dentro disso daí que eu ia finalizar dizendo isso, porque eu já conheço essa passagem e sabia já o final dos textos dela. Então, ele está colocando um amigo, certo? Um amigo, poxa, calma aí, um amigo. Pô, o cara chega na minha casa de madrugada, pô, calma aí, eu vou atender. Eu vou atender esse cara. Mas calma aí, mesmo que ele não atenda, por causa da sua insistência, olha só, aí o que o senhor falou, por causa da sua insistência, eu vou me levantar. Aí ele fala assim, ó, imagine, essa pessoa fazendo isso, com tudo isso, ele vai te dar, imagine o Pai, imagine Deus. Então ele está dizendo, ó, poxa, não deixa de orar, busca de uma forma constante, a importância da oração. Então, vamos lá, para a gente poder ir para o outro texto que eu tenho aqui. Isso. Então não é simplesmente, eu preciso de um emprego, dando exemplo. Aí eu vou lá hoje, digamos, meia-noite, que a gente gosta de orar meia-noite, 3 horas da manhã. Senhor, eu preciso de um emprego. Acabou, não preciso mais falar para Deus que eu preciso de emprego. Aí no outro dia, eu nada. Então, porque ele está falando que o cara insistiu por causa do pão, e ele foi atendido. Então, tem gente que fala assim, não, Deus já sabe o que você pede, porque a partir do momento em que você começa a orar pela mesma coisa, de forma seguida, você já não está orando, você está rezando. É o que o pessoal diz. Mas aí o texto está dizendo aqui que o cara está insistindo. Ele chegou a ser, meio que inconveniente. Por quê? Ele tinha uma necessidade. Se ele não insistisse, ele ia voltar para casa com as mãos vazias, as suas visitas não iam ter pão. Mas como ele insistiu, ele voltou para casa com a ajuda do seu amigo com pão. Aquela mulher, se ela aceitasse a fala de Jesus, ela teria voltado para casa sem a sua necessidade atendida. Então ela insistiu e Deus ouviu a oração. Então até que ponto eu devo só orar e deixar e continuar orando, intercedendo, pedindo, buscando, jejuando? Você entende essa visão? Entendo. Eu não vejo mal nisso, não, de a pessoa estar ali orando, jejuando por um propósito que ela quer. Até ele se tornar evidente. Até ele se tornar evidente. A gente tem que buscar o que também? Ver se essa é a vontade de Deus. Entendeu? Porque às vezes a gente está pedindo por uma coisa que não vai fazer. Às vezes a gente está pedindo por uma coisa que Deus falou que não vai dar. Entendeu? A gente precisa também saber. Mas tudo isso vai acontecendo dentro da oração, essa intimidade. A gente só precisa estar atento. Entendeu? A gente precisa estar vigilante acerca das respostas de Deus das nossas orações, porque Deus ele responde a oração, e Deus está vendo, pô, não, isso daí não é para ele, isso daí não é para ela, e você está insistindo numa coisa que Deus já falou que não vai dar, entendeu? Porque isso daí pode te fazer mal futuramente. Então, a gente precisa estar atento a isso, entendeu? Porque senão a gente vai passar uma década orando e daqui a pouco a gente fica frustrado porque Deus não está dando o que a gente quer. Saber qual é a vontade de Deus. Saber qual é a vontade de Deus. Olha o que aqui, o outro texto que eu queria dizer aqui, ó, Jó 42, 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Olha a importância da oração. Todo mundo sabe do que Jó passou na vida dele, né? Tudo que ele perdeu, todo o sofrimento que ele teve. Mas ele vai tomar uma atitude de orar por terceiros, né? De orar por pessoas, né? E olha o que o Senhor, pois virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Do processo que Jó começa a perder tudo, ao processo que Deus vira a vida dele e dá tudo de dobro para ele, quantas orações Jó deve ter feito diante de Deus? Sabe? Quantas conversas, quantos diálogos, certo? Jó teve com Deus. E Deus deixou ele passar o processo. Mas agora você vai ver que o texto ele frisa.
quando este estava orando pelos seus amigos. Olha que interessante a gente entender que mesmo, não sei se você vai concordar comigo, na minha aflição eu não posso ser alguém egoísta de só olhar para a minha necessidade. De só olhar para aquilo que eu preciso e deixar de orar para as pessoas que estão o quê? À minha volta. Concorda comigo? Claro, com certeza. Com certeza. O texto em si já diz isso, né? E assim, a palavra de Deus fala que não vem tentação nenhuma, né? Que Deus não permite que venha tentação nenhuma que a gente não possa suportar. Deus, ele dava testemunho de Jó. Sim. Então Deus viu que Jó era capaz de passar pelo aquele processo. Porque alguém estava testando Jó. Alguém estava dizendo para, não, poxa, ele também só faz isso porque o Senhor abençoa ele em tudo. Ele tem isso tudo aí, ele é rico, tem uma família abençoada, então por isso. Aí Deus vai permitindo que as coisas vão acontecendo na vida de Jó sem que Jó soubesse. Tá entendendo? Sem que Jó soubesse. Mas em tudo, Jó foi fiel a Deus. Entendeu? Por quê? Jó foi fiel a Deus. Porque Jó era um cara que não tinha uma vida de oração. Jó foi fiel a Deus porque Jó era um cara que não tinha uma busca constante em Deus. O que fez Jó se tornar fiel naquele momento de adversidade? Foi obedecer e ter uma comunhão, ter uma experiência de oração, né? Porque ele já vinha tendo isso. Foi como se eu pregou uma vez lá na igreja. Assim, Jó, ele já se preparava para aquele momento. Sim, sim. Você se lembra dessa pregação? Portanto que ele já sabia, entendeu? Uma hora ia chegar. Então ele já vinha se preparando. Então ele não era um cara que, eu não me preparei, eu estou despreparado. Não, Jó, essa busca com Deus constante já fazia com que assim ele fosse fiel ao Senhor naquele momento ali. E isso é importante. Então vai aí uma dica aí, né? Isso daí vai uma dica, que não deixe para se preparar no momento do processo, entendeu? Tenha uma vida de preparação constante, uma vida firme de busca com Deus de uma forma constante, porque você pode colocar cerca das 10 virgens. As 10 eram noiva, claro, né? As 10 eram noiva, filho, a igreja. Mas 5 eram prudentes, 5 calculavam para não, como aí, se o noivo não vier na hora que eu espero, não, preciso estar com azeite, entendeu? Mas eu não posso estar somente com azeite, eu tenho que estar com azeite em reserva, ou seja, eu tenho que ter uma vida constante de busca e de oração com Deus. Tem pessoas que tá legal aqui, entendeu? Dessa forma tá legal, então não continua buscando o Senhor. Aí quando o problema vem, aí se desespera. Por quê? Porque está deixando para buscar ali mediante o problema que surgiu. Isso. Seguindo aqui para o bloco 2, tipos e formas de oração. Né? Porque tem gente, irmão, eu tenho visto, assim, cada um tem uma intimidade com Deus, certo? E eu respeito muito isso. Né? Você vê hoje pessoas, cada um tem gente que tem um jeito mais tradicional no se vestir, né? Tem gente que tem uma maneira de no adorar, né? E aí tem gente que, não, eu só oro de joelho, ou só oro em pé, outro ora sentado, outro ora deitado, né? E ali, isso interfere para você, o que você acha de isso interfere na conexão com Deus? Tem uma maneira, tem uma posição, melhor dizendo, né? Ideal para estar diante de Deus? O que você acha? Olha, assim, eu acredito que é o momento, né? É o momento. Poxa, eu não estou no meu escritório, eu estou no meu escritório trabalhando. Então a forma que eu tenho de me conectar com Deus é o quê? É em pensamento. Então aqui em pensamento eu estou falando com Deus, ao mesmo tempo eu estou conversando,
daqui a pouco numa paradinha, o Espírito Santo me traz à memória alguma coisa que eu ouvi no culto, e aquilo dali vai alimentando meu espírito. Eu estou conectado com Deus e fazendo meu trabalho. Mas, assim, tem momento que eu preciso me prostrar, porque a oração é o quê? Que você se coloca de joelho, você está reverenciando ele, você está mostrando para ele, olha só, o Senhor é bendito, o Senhor é o rei da minha vida, entendeu? Então eu acredito que vale mais do momento, entendeu? Mas não é uma forma específica. Calma aí, Deus vai ouvir a minha oração de joelho, mas não vai me ouvir a minha oração sentado. Eu acredito que Deus ele vai ouvir a oração que você está fazendo sentado, vai ouvir a oração que o outro está de joelho, mas eu acredito que vale muito da intenção da pessoa, entendeu? Se a pessoa pode se ajoelhar, se ajoelha. Se a pessoa não pode se ajoelhar, faz do jeito que ela pode estar ali, porque tem pessoas que não podem estar de joelho. Dá o melhor dela. Dá o melhor, tá entendendo? Porque é intenção. Ela precisa entender, calma aí, eu estou conectado, não é com fulano, não é com ciclano, com o Criador de todas as coisas, entendeu? Então eu acredito que vale mais sobre a intenção do coração da pessoa, porque Deus ele conhece a intenção, e ele sabe que aquela pessoa ali sentado, ela tá reverenciando mais do que outro que tá de joelho, entendeu? E aqui, só para a gente apimentar um pouquinho, aquele que ora de joelho umas 2, 3 horas, ele demonstra que ele está mais espiritual de quem não consegue orar 2, 3 horas. O cara que consegue ficar de joelho, a pessoa que consegue ficar de joelho ali umas 2, 1 hora, 2 horas de joelho orando, falando, tendo o que falar, né? Tendo palavras para falar com Deus ali. Porque na oração não é só você falar, entende? Ouvir também. Ouvir também. E todo esse processo, todo esse tempo a pessoa está orando. E aquele irmãozinho que dobra o joelho, às vezes 10 minutos já como é que fala o negócio? No joelho, já dói. Marquinha no joelho. Não, tem um nome que o pessoal fala aqui, esqueci o nome do negócio. Tipo eu esqueci. E aí já dói logo, aí o irmão levanta. Então, o sacrifício na oração ali do cara ir até um pouquinho mais, isso interfere em alguma coisa para Deus ou é mais algo nosso mesmo? Então, é a Bíblia que diz, não é o que estou dizendo, né? A Bíblia diz que não é por muito falar, né? Que Deus vai ouvir as nossas orações. Isso fazia os escribas, os fariseus, eles oravam, davam dízimo, e pode ver que na cruz também um fala, poxa, olha só, eu acontecia, o outro falava, poxa, Senhor, eu não sou nem digno. Então, a gente vai vendo que os escribas fariseus também faziam isso. Não dizendo que quem ora 2 horas ou 3 horas são os escribas fariseus, entendeu? Você ora de acordo com que você pode orar de joelho, entendeu? E a pessoa, às vezes, não consegue estar esse tempo todo, mas não que Deus não vai ouvir a oração dessa pessoa de 5 minutos. Mais do que ora dele, não, claro que não. Não tem um termômetro para mim. Não, eu acredito que não. Eu acredito que vale mais a sinceridade do coração de cada um, entendeu? Na oração, na conversa com Deus. A minha esposa, eu não vejo ela orando de joelho. Mas, irmão, Deus revela para ela coisas que não revela para mim. Aí eu fico olhando assim, poxa, que isso? Como é que é esse negócio? Às vezes de madrugada ela está ali deitada, mas está conectada com Deus e Deus está revelando as coisas para ela. E quem vai dizer que não é? E que não é intimidade? Quando vai ver as coisas acontecem. Olha só, amor, foi isso, isso e isso. As coisas que às vezes Deus revela para ela sobre o que está acontecendo na igreja e não revela para mim. Entendeu? Eu estou lá de joelho, Deus não revelou. E agora? Deus escolheu revelar para a pessoa. Então vale mais assim... a sinceridade desse diálogo, dessa conversa, porque tem pessoas que estão ali 2 horas orando, mas sai daquela oração e começa a fazer um montão de besteira. Então não é por muito orar. Eu tenho até um versículo que fala sobre isso, mas será que eu posso entrar agora ou entro depois? Pode entrar, pode falar. Então, que fala assim, ó, Mateus, capítulo 26, versículo 41, que fala assim, ó, vigiai e orar. Olha só, ele não está dizendo assim para mim, ó, ora muito e vigia pouco. Ele começa dizendo assim, ó, vigiai e orar, para que não entreis em tentação. Olha só,
Ele está falando assim, ó, fica atento, ó, fica vigilante. Às vezes, por falta de atenção, é como um sinal, né? Deus está mostrando, só tá amarelo, rapaz. Tá amarelo. Não adianta, então, não adianta se eu não entender o que Deus está me dizendo. Olha só, tá amarelo, fechou. E você não entendeu que o amarelo é o alerta, entendeu? Para você, ó, parar, para você refletir e deixar ele te dar o aval para você prosseguir. Aí o que acontece? Por falta de você não estar vigilante, aí o sinal fechou, você atropelou pessoas, machucou, feriu, entendeu? Por falta de vigiar. Então não é o muito orar, entendeu? É o quanto que eu oro, mas é o quanto que eu vigio primeiro, entendeu? E eu preciso ter essa vigilância para que essas orações, esse tempo de comunhão, de oração com Deus, ele não se perca. É o que tem acontecido muito, as pessoas têm orado muito e têm vigiado pouco, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente precisa vigiar, entendeu? E depois orar, para que você não perca aquele momento de intimidade com Deus e fique desatento acerca das respostas das orações que está fazendo. E a gente precisa entender o seguinte, que para ter uma jornada de intimidade com Deus, como você falou, às vezes você está no trabalho, não tem como você dobrar o teu joelho, não tem como você falar em língua estranha, não tem como você falar, orar, Senhor, abençoa, em voz alta. Mas às vezes você está ali ouvindo um louvor, bota ali baixinho, certo? Às vezes, o que é intercessão? Intercessão, você não vê um intercessor só quando está no momento de guerra, de batalha, mas a maioria das intercessões, a pessoa está lá em espíritos, né? E às vezes você está nem intercedendo ali. Né? E aí, tudo isso faz a gente ter intimidade com Deus, claro, faz a gente conhecer Deus, faz a gente estar conectado também com Ele, concorda? Claro, com certeza. Sabe o que eu estou lembrando? Você está falando isso daí do escritório, que não pode dar glória alta, que não pode... Eu estou lembrando... O cara tá ali, glória, sentindo a presença. Esse é o propósito. Entendeu? Por quê? Porque ele não quis aceitar o que Deus tinha para ele. Porque para uns a vontade de Deus, ela é soberana. Não tem para onde você correr, não, irmão. É verdade. Entendeu? Para uns o cara não quer seguir, ele deixa, ele vai. Para outros não. Então o cara não tinha para onde correr. É verdade. Entendeu? E aí vai. E a oração é até bom para isso, né, pastor? Nos mostra que a oração, ela vai nos fazer saber a vontade de Deus, conforme o senhor falou, e aceitar ela, entendeu? E aceitar essa vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Calma aí, mas é de Deus, mas é a minha. Aí agora, calma aí, eu vivo a minha ou vivo a dele? A minha vontade é essa, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a minha vontade para esse momento é agradável para mim. E agora? Qual vontade que eu vou viver? Depende de quem é o seu Senhor. Se você é Senhor de si mesmo, você vai viver a sua vontade. Se você é servo do Senhor dos Senhores, você vai viver a vontade de Deus, que às vezes vai colidir contra aquilo que você quer. Então, mas tem muita gente na igreja, só de convir comigo, que não aceita essa vontade boa, perfeita e agradável que a gente diz. Entendeu? Às vezes essa vontade boa, perfeita e agradável é de você, para alguns, ir lá mesmo certo pedir perdão. Como aí? Não, mas não é essa a minha vontade. Eu não fiz nada? Eu não fiz nada. É a minha razão. E agora, calma aí. Eu aceito essa vontade ou eu vivo com a minha razão? Tu tá entendendo? Agora, como que eu vou aceitar essa vontade que é boa, perfeita e agradável? Eu preciso aceitar essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Oração. Aí a gente vai para o livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Como que você vai renovando esse entendimento, entendeu? Que te aprisiona na tua razão, ao ponto de você não aceitar essa vontade boa, perfeita e agradável. Tu tá entendendo? Sim. Então a oração, a leitura da palavra, a ministração do Espírito Santo de Deus em nós, entendeu? Aquela ministração pessoal, porque tem uma ministração que não é para quem está do lado de fora, é para quem está do lado de dentro. Né? Esse corpo espiritual que a cada dia vai sendo formado pela presença de Deus,
pela ministração da palavra de Deus, então essa ministração é para nós. E essa ministração interior é do próprio Espírito Santo de Deus, quando a gente está dormindo, quando a gente está deitado, ou quando a gente está sozinho, a gente começa a lembrar algumas coisas que foi falado. É uma ministração do próprio Espírito Santo de Deus que vai nos fazendo aceitar essa vontade boa, perfeita e agradável. Ó, e interessante, eu não sei se eu vou achar aqui agora, porque a intimidade com Deus, ela não traz só bênção para as nossas vidas. Ela traz bênção para a vida de pessoas também. Ela muda situações na vida de pessoas também. Eu acho que é isso aqui, Moisés, esse do capítulo 32, deixa eu ver se é isso aqui. Quando Deus quer matar, acho que eles fazem um bezerro de ouro, e Deus quer matar o povo, Moisés vai lá, deixa eu ver aqui. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Olha só. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Olha o camarada, a intimidade que Moisés tem com Deus. Olha o que ele está dizendo para o povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível. Eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Então ele já tem a certeza que ele vai encontrar. Isso aí ele tem certeza. Certo. É certo. Agora, talvez eu consiga fazer por vocês expiação entre esses pecados. Talvez eu consiga fazer com que Deus perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível esse povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoem o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveis. Olha que versículo. Olha o que Moisés está dizendo para Deus. Em outras traduções, né? Apaga o meu nome do livro, né? Da vida. É doido. Eu acho que ele se coloca por um povo que só era rebelde, que só reclamava, e agora faz algo que para Deus é abominável. Que é o quê? Eles fazem o bezerro de ouro, a idolatria. A idolatria. Caraca, e o cara sobe e chega para Deus já chegando. Por quê? Intimidade. E essa intimidade, e a intimidade, é bom frisar isso aqui, pastor, que a intimidade, ela não é de um dia para o outro, né? Não, claro que não. O cara descia do monte e ninguém conseguiu olhar para a cara dele porque ele resplandecia a presença, a glória. Imagina isso. A gente está falando da intimidade de Moisés. O cara vai falar assim para Deus, que queria ver a face de Deus. Vai morrer. Aí Deus vai falar assim: Moisés, olha só, a minha face você não pode ver, senão você vai morrer. Mas eu vou fazer uma coisa contigo. Tu vai ficar na fenda da rocha e eu vou passar e tu vai ver, só as costas. Olha só, pastor, vê a intimidade de Deus, de Moisés com Deus. Deus vai ceder um desejo do coração dele. Sim. Não por completo, mas né, para falar, olha só, eu vou ceder para você. Sim. Tá entendendo? Então, diversas vezes, Deus cede para Moisés, por quê? Porque, assim, a amizade é uma coisa, não é uma coisa ditadora, entendeu? A amizade é uma coisa, como é que eu te falo? Democrata. Poxa, calma aí, eu cedo, tu cede, entendeu? Eu te entendo, tu me entende. Tipo eu assim, te ajudo, você me ajuda. É tipo desse jeito. E Deus, mesmo sendo soberano, ele não se põe num lugar que como é do jeito que eu quero. Não, calma aí, ele te ouve. Aquele rei que Isaías falou que ele ia morrer, Ezequias. Vai morrer. Prepara, aí o cara vai lá o quê? Orar. Chega de humildade. Na humildade, verdade. Tu sabe que mostra para Deus, Deus já sabia. Mas ele traz para Deus tudo aquilo que a intimidade dele com Deus. Se quebranta, na verdade, né, pastor? E Deus reconhece a grandeza de Deus e fala: se Deus falou, meu irmão, vou te falar a verdade. Eu vou mesmo. É melhor eu descer, reconhecer quem eu sou. E Deus viu é o que eu estou falando do Senhor. Deus viu a intenção do coração daquele homem, viu que era sincero. Tá entendendo? Aí o que vai acontecer? Olha o resultado da oração. Tem orações que na nossa vida vai ser assim, ó. Para agora.
mas tem orações que a gente vai precisar regar. É isso aí. Entendeu? Para que aquela oração frutifique. Aí aqui, ó, eu acho que eu pulei, não sei, ou quase que eu pulei. Fala. Superando o obstáculo na oração. Não pulou não. Pulei, a gente não. vai falar agora. É agora, né? É. Então, porque a gente passa a oração, ela não é fácil de chegar até Deus. Não é que Deus não ouve a nossa oração. A oração, ela é colhida, né? Apocalipse 5:8 diz assim, ó: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, tipo assim, aí a gente vai lá pro livro de Daniel. Que Daniel vai orar por uma situação. E eu não salvei aqui o texto, mas Daniel vai orar e ali Deus vai mandar a resposta através de quem? Do anjo para Daniel. Certo? Certo. Só que no meio do caminho, o texto vai dizer que o príncipe da Pérsia vai resistir àquela oração. E aí é o que a gente falou sobre a insistência lá atrás. O texto diz que Daniel ora por 21 dias. Ele ora por 20. Só que no primeiro dia que o Daniel ora, Deus ia dar a resposta. Então tem oração que a gente vai fazer, tem propósito que a gente vai entrar, que o nosso adversário vai tentar impedir. Mas Deus permite que ele impede, não porque os anjos não são poderosos contra ele. É para Deus fazer, para o príncipe da Pérsia perceber e entender que nós não vamos desistir do propósito porque está demorando ou porque não chegou no tempo que a gente esperava que chegasse. Concorda comigo? Concordo, com certeza. É fácil? Não. Ter essa vida de oração que você está falando? Então, agora, vamos lá. Foi fácil para Daniel. Daniel começou uma oração por uma causa. Deus vai responder. Mas no mundo espiritual a guerra está travada. Mas Daniel não sabia. Mas vem cá, ele parou? Não. Por quê? Porque ele sabia que não era fácil conquistar o que ele estava querendo. Porque ele tinha um propósito. Não, calma aí. Por essa causa eu estou de joelho. Entendeu? Por essa causa eu estou clamando. Então eu não vou parar. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Pastor, hoje não é fácil para nós hoje ter uma vida constante de oração. Porque tem muitos obstáculos. Vem cá, aí eu preciso identificar esses obstáculos que me impedem de ter essa vida constante de oração. Entendeu? E começar a organizar ou eliminar esses obstáculos. Porque eu posso ter uma vida normal, uma vida de diversão, sem deixar de ter uma comunhão. Sem deixar de ter uma comunhão e sem deixar também de cumprir a missão. Porque a missão ela não pode ficar em segundo lugar. A missão ela sempre tem que estar em primeiro lugar. Porque se nós somos cristãos, entendeu? Temos um chamado, nós temos uma missão. As pessoas estão fazendo, sabe o quê? Abrindo mão da missão para viver a sua vida secular. Tá entendendo? Ó, quer ver uma coisa? Vou fugir só um pouco para a gente voltar. Eu tenho uma cliente da minha esposa que ela parou de ir à igreja. Não, ela não vai mais à igreja porque ela já não tem mais tempo de ir à igreja. Porque todo o tempo que ela tem está comprometido. É o trabalho e a faculdade. Mas e a missão? E quando eu chegar diante de Deus? Eu me formei para algo na terra, entendeu? Não que seja errado, sem que eu abandone a missão. Eu posso me formar? Posso, é válido? Sim, mas eu não posso abandonar a missão. E colaborando com o que você está falando, porque a gente vai ver hoje que tem várias igrejas que tem vários cultos, né? A nossa só tem 2 na semana e à noite. Mas essa pessoa ela pode se adequar, ela pode, igual, você dá um exemplo, a Universal, o culto da Universal, às vezes 6 horas da manhã tem culto, 7 horas da manhã, num domingo, você tá me entendendo? Às vezes no meio da semana também tem. Estou dando um exemplo que tem a pessoa, ela se afasta de Deus e do congregar porque ela quer.
Porque ela dá mais valor às coisas pessoais do que você falou. A missão de que Deus tem na vida dela. Calma aí. Eu congrego nessa igreja aqui, mas eu não vou mais lá. Eu não tenho missão mais lá. Por quê? Porque eu tenho faculdade, que eu tenho curso, que eu tenho trabalho, tenho isso aqui. Pô, mas foi o que você falou, mas eu tenho uma missão. Então, se Deus está comigo nos meus projetos seculares, que aí foi aquilo que você falou, a gente precisa saber se Deus está nesses projetos seculares, está comigo. Então, eu vou procurar uma casa de oração em que eu vou conseguir estar ali pela manhã, ou à tarde, ou num intervalo. Você está entendendo? E ali, de alguma forma, eu vou estar somando. Mas aí não, a pessoa simplesmente ela prefere se afastar da congregação, se afastar de Deus, vai para viver a sua missão somente e deixa a missão de Deus de lado. Porque a gente precisa identificar, pastor. A gente precisa identificar. Aquilo que te tira do altar, aquilo que te tira da presença, Deus já não está. Já não está nesse Porque tem muita gente que faz e não precisa sair de forma. Entendeu? Porque a gente precisa identificar. Calma aí. Deus, ele vai te fazer identificar o seu chamado, a sua missão. Você não vai caminhar como alguém sem saber onde vai chegar. Rumo, sem erro, tá entendendo? Calma aí, qual é o meu destino? Tá bom, o seu destino é esse. Então você vai trabalhar para chegar a esse lugar, certo? Então, mas nesse lugar, mas nessa caminhada vai surgir, entendeu? Muitas propostas para poder te impedir de chegar nesse lugar. E são propostas, irmão, tentadoras. Entendeu? Proposta que vai tentar quem fala e vai tentar quem não fala. Porque essa proposta que eu estou falando, ela vai tentar mim, vai tentar você, porque o Satanás ele sabe como fazer as suas propostas. E ele só vai te apresentar aquilo que para você é bom. É bom. Tá entendendo? Atrai, né? Aí agora, o que é mais importante? É o destino que Deus estabeleceu para você chegar. Entendeu? Porque você precisa chegar nesse destino. Porque uma hora você vai ter que comparecer diante do tribunal. E aí? Calma aí. A hora da ação vai trazer. Uma hora vai, irmão. E aí, como é que eu falo? Aí, calma aí. Eu escolhi viver a minha vida. Eu escolhi me formar no que eu quis me formar. Viver uma vida muito boa. Entendeu? Com muitas coisas boas. Porque isso não é ruim. Sim. Porque eu posso viver uma vida boa, entendeu? Desfrutar das coisas boas que esse mundo tem para me oferecer sem eu abandonar a missão. Não é verdade? Então, quais são os obstáculos que me impedem de ter essa vida constante de oração? Calma aí. É o cansaço? Pode ser também um obstáculo. Calma aí. Fora do cansaço. Me ajuda, pastor. Pode ser as redes sociais? Pode ser as redes sociais. Também. Mas o quê? Que a gente pode colocar aqui? A televisão. Então, a televisão. Muita coisa que não é pecado, que não é pecado, mas em excesso te cria um obstáculo. Quantas vezes a gente fica até tarde com a cara no celular, mas quando a gente vai orar, é aquela oração rápida. E às vezes nem ora. Nem ora. Agora deitada, aí vai hora então deitada. É um obstáculo. Eu tô falando por mim. É um obstáculo. Deus sabe que eu tô falando de mim mesmo. Então, é um obstáculo por quê? Porque aí você não vive o que a gente não acaba vivendo o que Jó viveu, que é o quê? Quando ele chega lá e ele começa a dizer no capítulo, acho que é capítulo 2, versículo 25. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro, acho que não é 2 não. Acho que é 4. Olha aqui, ele já, foi aquilo que você falou, capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que temo me sobrevém, que é o quê? O momento que ele está vivendo. O momento que ele está vivendo. O que receio me acontece. Então ele já está dizendo assim, tudo aquilo... Aí, não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Então, às vezes, a gente está tão desconectado de Deus, do céu, e totalmente desconectado na terra, que quando o dia mal vem, a gente não sabe o que fazer. Ou a gente só dá crédito para o diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, verdade. Tudo é o diabo. E Deus está dizendo, não, eu estou usando, de repente, o diabo para fazer com que você se aproxime mais de mim. Então, Jó, ele está entendendo que o que ele está vivendo é Deus que está fazendo acontecer na vida dele. Amém? É verdade. Isso aí, pessoal, caminhando para o final, né? Hoje nós estamos com o tema oração, uma jornada, né, de intimidade com Deus. E aqui o último tópico aqui
Isso é muito experiências pessoais de oração. Você tem uma experiência boa para compartilhar? Eu até falei, já até aqui sem saber, né? Que quando eu estava orando muito, eu vi Deus falar comigo, mas não foi de um dia para o outro, foi uma constância de dias orando por um propósito, e Deus falou comigo, aquietar, eu sabia que eu sou Deus, eu seria exaltado. E aquilo dali me fez eu parar na hora, irmão. Me fez eu parar e olhar para um lado e para o outro, porque poderia ser alguém falando comigo. Mas, na verdade, quando eu olhei, estava todo mundo dormindo, babando, roncando e tudo. Era de madrugada, só tinha você. E eu falei assim, poxa, Senhor, muito obrigado. E eu fui dormir, e assim, com o coração em paz, e acordei no outro dia com o coração muito alegre, porque eu entendi que Deus falou comigo. E a partir daquele dia ali, assim, eu comecei a descansar mais, entendeu? E confiar mais no Senhor, porque era um momento tão ruim que eu cheguei a gritar, irmão. O grito da alma, de você ver o teu filho, necessidades físicas. Tu vê o seu filho falar assim, pô, pai, eu quero um Danone, você não tem. Mas aí, o teu vizinho tem e tá ali do lado do teu filho e você, pô, dói. E aí eu falava para Deus, foi onde eu gritei no meu quintal e tudo, falei, Senhor, até quando? É o grito da alma, irmão, o grito de desespero de um pai. Foi o que o senhor falou aqui, trouxe a passagem. O pai que sabe dar boas coisas pro seu filho, imagine Deus. Então o grito da alma me fez... E nessa madrugada foi mais intensa a oração, e Deus, ele, sabendo da aflição da minha alma, Deus me fez o quê? Descansar através da sua voz, entendeu? E aquilo ali foi uma experiência muito bacana, que assim, eu preciso voltar a ter isso, né? Como que a gente pode abandonar uma coisa boa, né, irmão? Faz bem, né? Isso é... E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que ainda vão nos assistir, eram pessoas que tinham uma vida constante de oração com Deus e que foi se distanciando dessa constância, desse relacionamento aos poucos sem perceber, entendeu? Eu tenho certeza, mas é tempo que Deus está nos chamando para essa profundidade, né? Para mais perto, entendeu? Aqui eu estou escutando a sua voz de uma forma nítida, mas se de repente eu passar um pouco mais para distante, talvez eu não consiga te escutar, eu só vou tentar ler os seus lábios, e não é isso que Deus espera da gente. Deus espera que a gente entenda a sua voz, entenda aquilo que Ele está falando, para que a gente cumpra o nosso chamado com excelência. Então, a minha experiência com a igreja foi interessante, que era perto do dia 20, acho que do mês passado, não sei se foi do mês passado, acho que foi mês passado, janeiro ou dezembro, não sei. E eu vi as contas chegando, eu falei, Senhor, tinha uma que era muito importante, que era um boleto, protesto, aquelas coisas todas. Eu falei assim, não tenho dinheiro, mas eu sei quem pode me emprestar. Né? Era uma pessoa que não era da igreja. Eu falei, então eu vou descansar, porque se eu não entrar o dinheiro, eu sei que eu vou pedir fulano. E aí, isso, eu falei, Senhor, se não entrar, amanhã eu vou pedir fulano, mas eu não vou deixar de pagar a conta. Irmão, quando eu acordei, que eu peguei no telefone, tinha entrado uma quantia na conta da igreja que supria as contas que tinham que pagar naquele dia. Mês. E ali eu entendi que Deus estava me respondendo que quem é o dono da obra é Ele. Né? Eu estava criando, eu falei, eu vou fulano. Ele falou, não, fica tranquilo, quando você confiar, ele demonstrou para mim ali que eu não precisava fazer aquilo, que ele estava cuidando. E entre muitas outras coisas que Deus fez, através de pedido de oração, mostrando pra gente que Ele é fiel e poderoso. Maravilha, né, Padre? Experiência boa, né? Meu amigo, pessoal, hoje estamos aqui falando sobre oração, uma jornada de intimidade com Deus, e foi basicamente aquilo que nós abordamos hoje. Intimidade com Deus é você ter diálogo com Ele, conversar com Ele, abrir e ouvir também. Que Deus venha continuar te dando. Presbítero Amarildo, suas considerações finais. Quero agradecer a todos pela presença de todos. Nos ajude, pessoal.
aqui, ó, nos ajude compartilhando essa live, tá? Precisamos que você nos ajude como instrumento de Deus, fazer com que essa live chegue em pessoas que precisam ter essa vida de oração com Deus. Então, nos ajude aí a compartilhar essa live. Te agradeço a Deus, agradeço a todos pela oportunidade de fazer parte dessa mesa. É só gratidão. Amém. Pessoal, fique com Deus, graça e paz.